O tempo de reflexão de hoje se baseia em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João começa de forma diferente dos outros 3 evangelhos, enfatizando que no princípio era a Palavra. Depois de seu exílio em Pátmos, cerca do ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João, agora maduro em idade, em experiências de vida e em sofrimentos, depois de ficar 20 anos preso, foi levado pelo Espírito Santo a escrever o livro de Apocalipse, as epístolas e, por último, o seu Evangelho. O seu encargo principal era mostrar que o grande segredo da vida cristã é voltar ao princípio, à simplicidade, para que possamos tocar na vida de Deus. A igreja, que começara bem, antes mesmo de terminar o primeiro século da era cristã, já estava vivendo de doutrinas, ensinamentos mortos, maneiras, desprezando os escritos de Paulo, que tinham como objetivo levar os irmãos a tocar na vida, a tocar no próprio Deus. João, então, foi levantado pelo Espírito para mostrar às igrejas que no princípio, antes de qualquer coisa, na eternidade passada, era o Verbo, a Palavra de Deus, e que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Deus é invisível e oculto, mas a sua palavra o manifesta, o expressa e até mesmo o define. Desde o princípio, Deus queria expressar-se, e isto só é possível por meio da palavra. E essa palavra, na plenitude dos tempos, se fez carne, de nome Jesus. Ele é a palavra de Deus manifestada na carne. Ele foi o tabernáculo de Deus entre os homens. Onde Jesus estava, Deus estava. O que ele fazia era Deus fazendo, e o que ele falava era o próprio Deus falando. Portanto, Jesus não é um homem que veio ensinar coisas boas, trazer conhecimentos ou ensinar um modo de vida, não. Ele é Deus que se fez carne para manifestar, expressar e definir Deus. Mas aquele Jesus que viveu lá em Israel há mais de 2000 ressuscitou. E como o Espírito que dá vida, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, pode entrar agora para dentro do nosso espírito humano e tabernacular, ou seja, morar dentro de nós. Hoje, às vezes ainda olhamos para cima como se Deus estivesse apenas lá e nos esquecemos que Ele habita no nosso coração, no coração de todo aquele que nele crê. Quando estamos cheios do Espírito, quando estamos cheios da vida de Deus, nós podemos expressar Deus aos homens. Que grande privilégio, mas também que grande responsabilidade. Hoje Deus deseja se expressar através da minha vida e da sua vida. Para isso, precisamos ter um viver sério diante de Deus, andando e vivendo no Espírito. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Até amanhã. Tempo de reflexão.